É o triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico tem esse formato aqui, ó. Tanto faz, aqui pode ser 3 vezes uma constante, aqui 4 vezes uma constante e aqui 5 vezes uma constante. Esse aqui é o triângulo pitagórico, é o triângulo 3, 4, 5. Né? Esses lados aqui eles podem inverter, tanto faz. Né? Se aqui é 4K, aqui vai ser 3K, mas a hipotenusa sempre tem que ser 5K. Qualquer triângulo que eu consigo escrever nessa forma aqui, 3 vezes um cateto, 4 vezes um cateto, perdão, uma constante vezes 3, uma constante vezes 4, uma constante vezes 5 para a hipotenusa ali, ele é o triângulo pitagórico. Né? Então, o triângulo pitagórico eu posso escrever como essa sequência. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu sei que o BC vale 3. Tá? Vamos aplicar aqui para ver então. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto que vamos chamar de x, que é ao quadrado. Eu passo o 4 ao quadrado para o outro lado. 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Você sabe que eu gosto de fatorar. Então vamos lá. 5 mais 4 vezes 5 menos 4 é igual a x ao quadrado. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 1 igual a x ao quadrado. Raiz de 9 é igual a x ao quadrado. Olha só. Que maravilha! X é igual a 3, porque é o triângulo pitagórico. Tá, mas daí, professor, tu quer me dizer que se eu consigo perceber, por exemplo, que um triângulo é da forma 3 vezes K, 5 vezes K, com certeza o outro tem que ser 4 vezes K? Sim, tu pode esconder cada um deles aqui. O triângulo pitagórico ele é formado desta forma. Então, tu pode escolher valores para cá, aqueles que tu quiser. Ah, mas e se eu escolher 1 sobre 2? K valendo 1 sobre 2. Daí o que tu sabe? Se K estiver valendo 1 sobre 2, isso aqui vai ficar 3, que 3, vai ficar 1,5. Aqui vai ficar 2,5. E esse lado aqui vale 2, por exemplo. É um triângulo pitagórico também. E se estiver valendo 2? Então esse lado é 6, esse aqui é 8 e esse aqui é 10. Tá? E esse aqui, 3, 4, 5, é o único que tem lados consecutivos. Não tem outro com lados consecutivos que seja pitagórico, com certeza, né? Para ser consecutivo só se o K estiver valendo 1, né? Se o K estiver valendo qualquer outro valor diferente de 1, e não pode número negativo, né? Mas qualquer valor diferente de 1, então tu não vai ter esses números de forma consecutiva. Só se o K estiver valendo 1. Então aqui a gente já tem o valor de BC, que vale 3. Ok? E daí ele quer saber o seno nesse ângulo e o seno nesse ângulo aqui. Ó. Então aqui eu vou chamar de A chapéu, aqui eu vou chamar de C chapéu. E muito bem, seno em A. Seno no ângulo A é o oposto ao A sobre a hipotenusa, 3 sobre 5. Certo? Seno de A é 3 sobre 5. Vamos ver o seno de C, que vai ser o cosseno de A. Né? O seno de C é o oposto ao C, que é 4, dividido pela hipotenusa. 4 sobre 5. Isso aqui também é chamado cosseno de A. Muito bem. Bem simples esse exercício. Só precisava desenhar ali para a gente ver e para a gente não se confundir na imaginação, né? Que nem eu fiz. Que barbaridade. Cheio da polpa ainda falando, não, vocês têm que imaginar, porque daí vale a pena, não sei o que.
furado. Tô brincando. Vamos lá, ó. Exercício de número 6. O exercício de número 6. Vou resolver tudo isso aqui para vocês, falta pouco exercícios, né? Aí depois a gente participa aí das resoluções, depois a gente vai na página 32 ali, eu comento com vocês, a gente dá uma descansada na leitura, né? Então tá, o exercício de número 6. Em um triângulo ABC, retângulo em C, que significa que C, o ângulo em C vale 90 graus. Certo? A hipotenusa mede 15. Tá? A hipotenusa tem que ser AB. Vamos ver se eu consegui imaginar certinho. Ó. Em um triângulo ABC, ele é retângulo no ângulo C, ou seja, o ângulo C é de 90 graus. A hipotenusa, então, tem que ser AB. Olha o que eu estou falando, o que eu estou imaginando. AB tem que ser a hipotenusa. O AB mede 15 graus. E o cateto oposto ao ângulo B mede 12 graus, 12 centímetros. Tá? Calcule o seno dos ângulos agudos, tanto do A quanto do B. Esse aqui é um triângulo pitagórico. Ó, ele é um triângulo pitagórico porque a hipotenusa é 3 vezes 5 e um dos lados é 3 vezes 4. 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 4 é 12. Então, o outro lado é 3 vezes 3. O K está valendo 3 ali no exercício 6. Tá? Só observando para vocês. Eu li tudo para vocês, não projetei nada, vá que alguém estava copiando, mas eu penso que eu posso apagar agora. Posso apagar? Sim ou não? Posso, né? Falhou o teu áudio ali, mas eu penso que tu disse que sim. Aí qualquer coisa tu diz assim, ó, não, professor, segura aí, não apaga. Vamos lá para o próximo exercício, que é um triângulo pitagórico. Porque a gente escreve ele como uma constante K, né? Pode ser? Ó, veja aqui comigo. Um triângulo ABC, vamos lá. A, B, C. Ângulo de 90 graus. Tá? Em um triângulo ABC, retângulo em C. Então aqui está o vértice C. Eu posso escolher o A aqui e o AB. Eu falei certo? AB é hipotenusa. Falei certo. Ainda bem. A hipotenusa mede 15, também chamada de 3 vezes o 5, certo? E o cateto oposto ao ângulo B, o ângulo em B está aqui, o ângulo em A está aqui, o oposto ao ângulo B mede 12 centímetros, também chamado de 3 vezes 4. Quer dizer que o cateto em CB tem que ser 3 vezes 3. Olha aqui o triângulo pitagórico aqui, ó. 3, 4 e hipotenusa valendo 5. Meu K, então, é 3. Tá bem? Vamos calcular para ver isso aqui? Vamos calcular então, sem medo de ser feliz, ó. Tá, isso aqui é só para... A gente vai fazer, na verdade, a gente sabe que BC aqui, ó, vale 9, né? Não pode esquecer. Eu só salientei aqui o 3, 4, 5, mas aqui vale 9, aqui vale 15 e aqui vale 12, né? O BC tem que ser 9. Né? Vamos calcular vamos chamar aqui de X. Tá? Vamos calcular então pelo teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras é o seguinte, que hipotenusa ao quadrado, ou seja, 15 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tá? Então, passando 12 ao quadrado para o outro lado, eu tenho 15 ao quadrado, menos 12 ao quadrado, igual
ax ao quadrado. Vamos fatorar que eu gosto. 15 menos 12 vezes 15 mais 12 é igual a x ao quadrado. Ai, ai, ai. 15 menos 12, 3 vezes 15 mais 12, 27 é igual a x ao quadrado, continuando aqui do outro lado. Eu tenho 3 e agora o 27 eu vou escrever da seguinte, eu gosto de fatorar, vocês já viram, né? 27 é 3 vezes 3 vezes 3. São 3 fatores de 3, então é x ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai ser o meu x para cada grupo de 2 fatores iguais, um representante para esse grupo, outro representante para esse grupo aqui, 2 fatores. Então, x, como a gente já sabia, né? Porque é pitagórico esse triângulo, x é igual a 9, né? Vamos lá, x igual a 9. Então eu já sei o valor de x, de CB. Agora, seno do ângulo em A, seno em A, que eu vou escrever assim, o seno de... dá para tirar aqui. O seno de A e o seno de B, né? Vamos escrever, não é sena, tá? É seno de A, uma abreviação. Seno de A. Ô professor, eu não entendi o que é aquele tal de seno. Com acento circunflexo no ar. Professor, eu não entendi, eu estava estudando matemática esses dias. O que é esse seno? Como é que pronuncia ali com circunflexo no ar? Que palavra é essa? A gente não estava estudando matemática, não, professor? Um pouquinho aí. Valeu, Zana. Valeu pelo crédito. Seno, como é que é o circunflexo? O N circunflexo aqui não vai dar, né? Boa. Vamos lá então. Seno de A, oposto ao ângulo A em relação à hipotenusa. Descobri o x que vale 9, então é 9 sobre a hipotenusa que vale 15, divide por 3 em cima e embaixo, 3/5. Ele gosta dos 3/5? Sim, a gente vai encontrar o mesmo seno, né? A gente vai encontrar o mesmo seno do pitagórico. Os pitagóricos, eles vão ter sempre, os triângulos pitagóricos, sempre vai ter o mesmo seno, cosseno e tangente, eles são semelhantes, né? Então pode ir lá no outro ali, né? Verificar que eu tenho seno de um ângulo ali 3 sobre 5, né? Agora, no B, ó, seno do ponto de vista em B é o oposto, que é 2 sobre a hipotenusa, 12 sobre 15, né? Tira o fator 3, 4/5. Beleza. E era isso que eu estava pedindo. Certo? É isso aí. Vamos ver a resolução 2. Daí só me fala aí se eu posso apagar ou não. Vou dar uma pausa aqui. Retomando então, vamos para a resolução de número 2. Fica ali na página 31, né? A resolução 2, tá? Vocês não estão enxergando nada ainda, vocês já vão enxergar. Pronto. Vamos retomar o problema inicial desse tema. Quando ele começou a falar de razões trigonométricas, ele mostrou uma pessoa na torre. Vamos ver se eu encontro lá a imagem novamente. Ele está falando dessa imagem aqui, tá?
da pessoa na torre ali, tá vendo uma pessoinha ali que era uma criança? Eu disse para vocês, deve ser uma criança aquilo ali, 1,5 m, né? 1,5 m, tá. Tem adultos com 1,5 m, 1,5 metros, né? Mas geralmente difícil, 1,5 m, né? Os mais baixinhos, assim, os adultos mais baixinhos tem um pouquinho mais, 1,55 m, 1,60 m, né? Daí, mas geralmente, então tá, essa figura que ele estava falando ali, ó, estava enxergando a torre, estava enxergando a torre e o ângulo de visão dele com a horizontal é de 51 graus. Dá para calcular a tangente? A gente consegue calcular a tangente? Sim, a gente já fazia isso quando resolvia problemas de semelhança de triângulos. Como é que eu posso calcular a tangente de um ângulo? Na verdade, eu nem preciso saber do ângulo. Eu consigo calcular a tangente sem saber o ângulo. Eu posso nem ter a informação. Como é que a gente faz? Vou pegar esse exemplo aqui, ó, dele, por exemplo. Tá? O exemplo dessa pessoa aqui, como é que eu calculo a tangente de um ângulo, né? Deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa aqui. Nem preciso saber exatamente. Nem preciso saber. Então aqui, ó, aqui tem a sombra da pessoa e aqui tem a altura da pessoa. Certo? A pessoa sabe a sua altura e a pessoa sabe a medida da sua sombra. Então, por exemplo, existe um ângulo que eu nem preciso saber que ângulo é esse. Mas se eu comparar a medida da altura dela com a sua sombra, eu vou ter a tangente do ângulo. Que importa se eu tenho a tangente ou não do ângulo, né? Mas pensa comigo. Então esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse triângulo grandão aqui. Tá? Só que eu acho que a sombra está posicionada do lado errado, né? Não, tá certo. Não, tá posicionada do lado certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque vai ser semelhante, na verdade, a esse triângulo aqui, ó. Que aqui está a torre e aqui está a sombra da torre. Então vai ter um triângulo. Esse triângulo aqui, que era da altura da pessoa e da sua sombra, vai ser semelhante à altura da torre e a sombra da torre. Antes de falar de razões trigonométricas, a gente resolvia isso por semelhança de triângulos, né? A gente estava calculando muitas vezes a tangente do ângulo sem saber quem era o ângulo, sem saber o que era a tangente também. Tá? Então era esse o problema inicial. Tá? Mas essa figura aqui tá engraçada mesmo, né? Porque ele tá vendo sobre esse ângulo aqui e a sombra é projetada para frente dele, assim como a sombra aqui vai ser projetada para frente também. Então, e o ângulo é de 51 graus aqui, né? E a sombra aqui também. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá para a página que a gente estava ali da resolução. Era desse problema inicial que ele estava falando. A gente está aqui então. Olha só o esquema. Agora no esquema ele botou a sombra para o outro lado. Para tu conseguir calcular com a tangente do ângulo. Né? Para conseguir calcular com a tangente do ângulo. Naquela figura lá, a sombra de cada um deles estava para frente aqui. Mas aqui ele está fazendo uma suposição que a sombra está para lá. Né? Então tu tem a sombra da torre e teria a sombra da pessoa. Né? Tá? Mas vê bem, o ponto de vista dele é sobre um ângulo de 51 graus.
tá? Para ver o topo da torre. Então ele está vendo nesse ponto aqui, ó, sobre um ângulo de 51 graus. Tá? E a sombra, e a medida da sombra da torre aqui é de 20, não é a sombra, é a distância da base da torre até ele é de 20 metros. Então, na prática, a altura da torre, que é tudo isso aqui, ó, vai ser esse pedaço aqui, ó, esse vértice aqui eu vou chamar de B, esse vértice de C, então é esse vértice desse segmento BC mais a altura da pessoa, que é 1,5 m, 1,5 metros. Então a altura da torre tem que ser a medida do segmento BC mais 1,5, certo? E daí o que eu tenho? Eu tenho tangente deste ângulo aqui e eu tenho a tangente desse ângulo aqui e eu tenho a distância que ele mantém em relação à base da torre. Então tu tem esse triângulo aqui que é a distância dele, né? A distância, tu tem esse segmento BC aqui que não é a altura da torre, mas é quase a altura, somando a própria altura do Leonardo ali, do Leonardo da Vinci, tu tem a altura da torre, né? Mas então um segmento BC. Então em relação a esse ângulo de 51 graus aqui, tu tem o oposto e tu tem o adjacente, né? Daí tu sabe que tangente de 51 graus é a medida oposta, BC, sobre o adjacente, né? O oposto sobre o adjacente, que é 20. Então, a medida BC, na verdade, vai ser 20 vezes, o 20 que está dividindo, passa multiplicando, 20 vezes a tangente de 51 graus. Tá? E daí a altura da torre será tão somente BC, que é 20 vezes a tangente de 51 graus. Às vezes algumas literaturas usam tangente como TG, tá? Eu uso TAN muitas vezes. 20 vezes a tangente de 51, que é a medida do BC, mais 1,5. Tá? Então tá, pegando os dados então, do problema, tomando os dados do problema, o que eu tenho? Eu tenho que a tangente de 51 graus, ele informa ali para mim que a tangente de 51 graus é 1,235. Então a tangente de 51 graus é igual a 1,235. Então a altura da torre vai ser calculada por 20 vezes 1,235 mais 1,50, 1,5. 2 vezes de 1,235 dá 2,470, ok? Vezes 10, 24,70, ou 7 mais 1,5, então 7 mais 5, 1,2, 25 mais 1,2, dá 26,2 metros. Bem alta essa torre, né? O diâmetro dele. 26,2 metros de altura. Essa é a resolução então, tá? Muito bem. E daí voltando ao assunto ali, ó, quando tu calcula com sombra, né? Daí fica pro outro lado e daí tu tem como calcular a tangente sem se preocupar, né, com
com um ângulo, né? Porque daí tu, por exemplo, assim, ó, daí tu pode te posicionar até assim, ó, certo? Tem como calcular a tangente do ângulo. Daí, por exemplo, tu tem a torre e a sombra da torre para a direita. Daí tu tem a tua altura e a tua sombra para a direita também. Tu pode até te posicionar. Tu sabe que são semelhantes, né? Então, tu sabe que são semelhantes. Esses triângulos, a tua altura e a tua sombra, são semelhantes aqui. Aqui faz um ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo de 90 graus, a não ser que esteja inclinado assim. Se tu estiver em pé, a tua sombra vai fazer um ângulo de 90 graus com a tua altura. A não ser que tu fique assim. Aqui não apareceu, a não ser que tu fique assim, de lá. Tá? Então, o que tu pode fazer? Tu sabe a tua altura e tu sabe, então em relação a esse ângulo aqui, ó, tu tem o oposto e em relação a esse ângulo tu tem o adjacente. Não precisa ninguém tá enxergando aqui, mas tu calcula a tangente desse ângulo aqui, né? Ou seja, o oposto sobre adjacente tem que acontecer aqui também, ó, oposto sobre adjacente. Tu tem essa medida aqui, pronto. Daí a gente já tinha, quando a gente fazia semelhança de triângulos, a gente já, na verdade, já calculava a tangente se fizesse isso. Tá, beleza? Beleza, então. Vamos ver o exercício, então. O exercício. O exercício que segue. Tá, beleza, entendeu agora, né? Boa. No exercício de número 7, eu vou botar a figura em foco aqui para a gente ir avaliando, certo? Olha só o que diz o exercício 7. Para atravessar um rio cujas margens são paralelas, essa margem é paralela a essa aqui. Muito bem. Um barco parte do ponto A, muito bem, daqui, e a direção do seu deslocamento forma com uma das margens um ângulo de medida A, como mostra na figura da margem, e ele foi nessa direção aqui, conforme o esquema, tá? Sabendo que o seno do ângulo, ou seja, seno do ângulo, desse ângulo A, tem que ser a distância entre as duas margens, porque a distância tem que ser uma reta perpendicular às duas, né? Nesse caso que elas são paralelas, né? Então eu pego uma reta perpendicular às duas paralelas, dá a distância entre as margens, certo? E nesse ponto de vista aqui, ó, vai dar essa distância aqui, ó, dividido, o que é? O seno do ângulo tem que ser a distância entre as margens dividido pelo percurso que a lancha fez. Por quê? Porque seno do ângulo é oposto sobre a hipotenusa, tá? Mas trazendo para o nosso problema físico aqui, o seno do ângulo, desse ponto de vista aqui, ó, é a distância entre as margens dividido pelo que ele percorreu, né, de uma margem à outra. Ele percorreu em diagonal, né, de uma margem à outra, certo? Sei lá, ele estava na casa dele aqui e foi visitar o vizinho que era do outro lado da margem. Só que a casa dele fica aqui, a casa do vizinho fica aqui, né? Tem estacionamento para lanchas, nem sei como é que se chama, né? Onde tu aporta ali a lancha, né? Ele saiu daqui e foi em diagonal aqui, né? Ia sair em linha reta porque não tinha entrada para a casa do vizinho, que ia fazer um churrasco, tá bem? E convidou ele. Muito bem. Então, na prática,
o que tu faz aqui nesse tipo de exercício? Tá? Tu tem a informação do seno do ângulo, que é 0,866, certo? Então é o oposto, ou seja, a distância entre as margens dividido pela distância percorrida pela lancha. E ele quer saber justamente a distância percorrida pelo barco. Em outras palavras, ele quer saber qual a medida da hipotenusa. Tá? Sabendo que seno do ângulo é 0,866, determina a distância percorrida pelo barco. Então vamos lá. Bem tranquilo. Vamos até escrever isso de forma aplicada, né? O seno do ângulo em A é igual à distância entre as margens dividida pela distância percorrida, vamos abreviar assim, percorrida pelo barco, certo? E o que eu quero saber? Eu quero saber justamente a distância percorrida pelo barco. Então, distância entre as margens, cateto oposto a esse ponto de vista aqui. Distância percorrida pelo barco é chamado de hipotenusa, tá? Então vamos lá, a distância percorrida pelo barco é o que ele chama de AB, né? Eu vou botar DC. Então tá, isso aqui é o que ele chama de AB, tá? E a distância, sabendo que a distância AB determina, não, a distância B é a distância, não, é a distância percorrida pelo barco. E o seno do ângulo é 0,866. A distância entre as margens, não, calcule a hipotenusa. A hipotenusa, então é o AB. Então tá, seno do ângulo, que a gente tem que. Tá. O seno do ângulo, que é 0,866, é igual à distância. Tá certo isso? Distância entre as margens.